Com muita satisfação, a gente traz agora os santos da Santa Igreja Católica, de 11 de setembro a 17 de setembro. Segunda-feira, dia 11 de setembro, dia dos santos Proto e Jacinto, os irmãos pela fé em Cristo. Os fatos da vida de Proto e Jacinto estão contidos em uma narrativa absolutamente lendária. Nela se diz que eram dois irmãos, eunucos, que eram escravos de Eugênia, filha do nobre romano Felipe, prefeito de Alexandria, no Egito. Nessa localidade, os dois jovens cristãos conseguiram que Eugênia entrasse num mosteiro. Após eventos fictícios, a família de Filipe se converteu. Eugênia então retornou a Roma e realizou um apostolado. A sua amiga Bacila, ansiosa por aderir ao cristianismo, deu a seus escravos, Proto e Jacinto, para instruí-la na verdade da fé. Após sua conversão, Bacila foi denunciada por seu namorado ao magistrado, que a condenou à morte, junto com os dois jovens. A historicidade dos dois mártires é um fato incontestável. Sua memória é celebrada, de fato, no depósito Martyrum, em Roma, no sacramentário gelasiano, no gregoriano, em vários itinerários e no calendário napolitano. Proto e Jacinto foram sepultados no cemitério de Bacila, mais tarde de São Hermete, num cubículo que o Papa Dámaso, no século IV, mandou limpar o desmoronamento e dotá-lo de escada de acesso e clarabóia, recordando o fato numa placa onde falava do sepulcro dos mártires e tornado acessível por ele. São Proto e Jacinto, mártires de Cristo. Dia 12 de setembro, terça-feira, dia de São Nilo. Nilo, chamado o Jovem, fazia parte de uma nobre família de origem grega, por isso foi considerado o último elo entre a cultura grega e a latina. Era casado e funcionário do governo de Constantinopla, mas, com o nascimento de uma filha, acabou viúvo. Depois, descobriu sua vocação à vida monástica, segundo a regra de São Basílio. Após várias mudanças, acabou fixando-se em Monte Cassino, perto da famosa abadia beneditina. Seu testemunho atraiu muitas pessoas, tendo assim a felicidade de fundar vários mosteiros no sul da Itália, com o cotidiano pautado pelo trabalho e a oração. No trabalho, além da agricultura, transcrevia manuscritos antigos, introduziu um sistema taquígrafo ítalo-grego e compôs hinos sacros. São Nilo realizou várias romarias aos túmulos dos santos Pedro e Paulo, aproveitando para enriquecer as bibliotecas de Roma, até que, a pedido de Gregório, Nilo fundou um mosteiro em Grottaferrata, perto de Roma. Esse pacificador da política e guerras da época teve grande importância para a história da Igreja e na consolidação da vida monástica. Morreu com 95 anos de idade, no dia 25 de setembro do ano de 1005. Dia 13 de setembro foi quarta-feira, dia de São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja. João Crisóstomo nasceu por volta do ano 349 em Antioquia, na Síria, Ásia Menor. Procedente de uma família muito rica, assim considerada pela sociedade e pelo Estado. Seu pai era comandante de tropas imperiais no Oriente, um cargo que cedo causou a sua morte. O bispo Fabiano o ordenou sacerdote, mas desde o período de diaconato, João demonstrava claramente que a sua capacidade de falar das Escrituras ao povo era fora do comum. João foi um moralista, no sentido positivo do termo, em uma época em que extrair dos provérbios bíblicos normas de comportamento coerentes com a vida de um batizado era bastante normal, não mais nos dias de hoje. São João Crisóstomo foi condenado ao exílio, mas essa expulsão da cidade provocou revolta tão intensa na população a ponto de o bispo ser trazido de volta para reassumir seu cargo. Entretanto, 2 meses depois, foi exilado pela segunda vez. Agora, já com a saúde muito debilitada, ele não resistiu.
João Boca de Ouro, como foi apelidado, mais tarde faleceu em 407, em Comana, no Ponto, na Ásia, né? Chegando no dia 14 de setembro, quinta-feira, exaltação da Santa Cruz, o amor de Deus que se manifesta. Esta festa da exaltação da Santa Cruz nasceu em Jerusalém em 13 de setembro de 335, no aniversário da dedicação das duas igrejas construídas por Constantino, uma sobre o Gólgota, ad Martyrium, e a outra perto do Santo Sepulcro, Ressurreição. Após a descoberta das relíquias da cruz por Helena, a mãe do imperador, a cruz, instrumento da mais terrível das torturas, em 320, Constantino a proibiu de ser utilizada. Em 614, Cosroes II, rei dos persas, travou uma guerra contra os romanos. Depois de derrotar Jerusalém, levou consigo, entre os diversos tesouros, também a cruz de Jesus. Heráclio, imperador romano de Bizâncio, propôs um pacto de paz com Cosroes, que não aceitou. Diante da sua negação, entrou em guerra com ele e venceu, perto de Nínive, e pediu a restituição da cruz, que a levou de volta a Jerusalém. Neste dia da exaltação da Santa Cruz, não se glorifica a crueldade da cruz, mas o amor que Deus manifestou aos homens ao aceitar morrer na cruz. Para o católico, a cruz significa a árvore da vida, o trono, o altar da nova aliança, a nova aliança de Cristo. O novo Adão, adormecido na cruz, brotou o admirável sacramento de toda a igreja. A cruz é o sinal de Cristo sobre aqueles que no batismo são configurados a Ele em morte e glória. Viva a Santa Cruz! Dia 15 de setembro, sexta-feira, dia de Nossa Senhora das Dores, o sofrimento de Maria. A devoção à Mater Dolorosa, muito difundida, sobretudo nos países do Mediterrâneo, desenvolveu-se a partir do final do século XI. Em 1814, o Papa Pio VII a incluiu no calendário litúrgico romano, fixando-a em 15 de setembro. No dia seguinte, a festa da exaltação da Santa Cruz. Essa devoção foi comprovada pelo Stabat Mater, atribuído ao frei Jacopone de Todi, no qual compôs a Laudes. No século XV, encontramos as primeiras celebrações litúrgicas sobre Nossa Senhora das Dores, em pé, junto à cruz de Jesus. Recordamos que em 1233 nasceu a Ordem dos Servos de Maria, que muito contribuiu para a difusão do culto a Nossa Senhora das Dores, tanto que em 1668 seus membros receberam autorização para celebrar a missa votiva das sete dores de Maria. Pio X determinou que a celebração fosse celebrada em 15 de setembro, um dia após a festa da exaltação da Santa Cruz, mas não com o título de Sete Dores de Maria, mas como Nossa Senhora das Dores. É a mesma coisa, né? Sete Dores de Maria. E sábado, 16 de setembro, dia de São Cornélio e São Cipriano, Papa e Bispo, respectivamente. A comemoração desses dois mártires, São Cornélio e São Cipriano, no mesmo dia é muito antiga. O martirológio de São Jerônimo já os celebrava juntos. Essa data escolhida indica, em particular, a renúncia ao trono papal do primeiro e a morte do segundo por decapitação. Em Roma, no ano de 251, após alguns anos de cargo vacante, devido à perseguição de Décio, Cornélio foi eleito papa em 251. Era um romano, talvez de origem nobre, mas certamente reconhecido como homem de fé justo e amoroso. Cipriano nasceu em Cartago, no ano de 210. Era um hábil retórico e exercia a profissão de advogado. Certo dia, ao ouvir a palavra de Jesus, converteu-se ao catolicismo. Transcorria o ano de 246. A memória dos santos mártires, São Cornélio e São Cipriano, os quais celebramos hoje, o mundo cristão os louva a uma só voz, como testemunhas de amor por aquela verdade que não pode ceder, professada por eles em tempos de perseguição diante da Igreja de Deus e do mundo.
E no domingo, 17 de setembro, dia de São Roberto Bellarmino, bispo, cardeal, também doutor da Igreja. Nascido em 4 de outubro de 1542, em Montepulciano, perto de Siena. São Roberto Bellarmino era filho dos nobres empobrecidos Vincenzo Bellarmino e Cinzia Servini, que era irmã do Papa Marcelo II. De 1588 a 1594, foi o primeiro pai espiritual dos alunos jesuítas do Colégio Romano, entre os quais conheceu e dirigiu São Luís Gonzaga e, mais tarde, superior religioso. O Papa Clemente VIII o nomeou teólogo pontifício, consultor do Santo Ofício e reitor do Colégio das Penitenciárias da Basílica de São Pedro. Seu catecismo, Breve Doutrina Cristã, que foi sua obra mais popular, remonta ao biênio de 1597-1598. Em 3 de março de 1599, foi criado cardeal pelo Papa Clemente VIII, e em 18 de março de 1602, foi nomeado arcebispo de Capua. São Roberto Bellarmino, em seus últimos anos, compôs vários livros sobre espiritualidade, os quais condensou o fruto de seus exercícios espirituais anuais. Ao lê-los, o povo cristão, ainda hoje, recebe grande edificação. Ele morreu em Roma em 17 de setembro de 1621. Esses textos são do site católico cançãonova.com. O santo do dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Santa Igreja. Histórias de mestres da vida católica de todos os tempos, que, como faróis, orientam o nosso caminho. O programa traz resumido, mas quem quiser e tiver vontade, pode pesquisar sobre a vida dos santos. Vai ter muita coisa interessante ali para se conhecer e usar como exemplo. Vamos ouvir a música do Salmo da Liturgia deste domingo. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Depois da música, a gente continua com o programa de hoje.